Olá, queridos, reunidos aqui para mais um vídeo e dando sequência àquilo que nós temos ministrado sobre esses 3 últimos meses, em que nós estaremos falando sobre a casa de Obed-edom, como ela foi abençoada por Deus, transformada por causa da presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro elemento que havia ali na Arca da Aliança. A Bíblia fala sobre 3 elementos, né, dentre os quais havia o maná, havia a vara de Arão que floresceu e havia as tábuas da aliança. E sobre as tábuas da aliança, elas representam a própria palavra do nosso Deus. A Bíblia, nós temos a Bíblia, a palavra escrita de Deus para nós. Muita gente hoje diz assim, mas como que eu posso ouvir a Deus? Como que eu posso saber a vontade de Deus? Como eu posso saber o que Deus pensa ao meu respeito? Está tudo escrito. Deus deixou para nós. É lógico, a Bíblia, ela não é um livro comum. Você pode ler a palavra de Deus como se fosse um livro comum, e é um livro excelente em termos da ciência, em termos de arqueologia, em termos de poesia, livro histórico. Você pode ver ali, aliás, um livro que é cientificamente comprovado, diversas histórias cientificamente comprovadas, mas eu não estou aqui para ler um livro qualquer. Ele não é um livro apenas de história, não é um livro apenas de poesia, mas é a própria palavra de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi escrita, sim, por homens, 40 autores diferentes, aliás, durante um período aproximado de 1.500 anos. Só o poder de Deus para fazer isso, sendo que toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela converge para um tema apenas, aliás, uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Só mesmo Deus para fazer algo assim. Eu não sei se você, quando lê a Bíblia, se você a lê de maneira como um livro comum, eu quero incentivar você a realmente falar com Deus. Senhor, faça uma oração antes de ler a Bíblia, dizendo, Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Ali nós encontramos respostas. Ali nós encontramos alimento diário para a nossa vida. É Deus falando conosco. É o próprio Senhor Jesus falando conosco. A própria palavra do Senhor Jesus, em um dos evangelhos, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem ama a Deus não pode amar apenas da boca para fora, mas a palavra de Jesus será querida, será buscada, será amada. Eu sei que você certamente hoje já deve ter visto o seu WhatsApp, você já deve ter visto até mesmo como agora, né? Você está vendo uma rede social. Mas a minha pergunta é, será que você já buscou a palavra de Deus? Todas as redes sociais, né, principalmente aí o WhatsApp, onde nós nos comunicamos, e isso é bom, a gente poder se comunicar com pessoas, diversas pessoas, mas será que você já se comunicou com o Criador do universo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai amoroso, aquele que é eterno, aquele que nos ama? Queridos, a palavra do Senhor todos os dias, ela traz esperança para nós. Se você se alimentar de notícias diariamente, de redes sociais diariamente, certamente o seu ânimo vai variar bastante e eu quero dizer para você que a tristeza provavelmente vai inundar a sua vida, porque as notícias normalmente não são das melhores. Aliás, as notícias que mais se vendem são as notícias ruins, são as piores notícias. Mas quando você troca isso em começar o seu dia, por exemplo, lendo, se alimentando da palavra de Deus, eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente, porque você está se alimentando daquilo que é eterno. Aliás, a própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Eu sou da geração da internet, ou na verdade da criação da internet, né? Meus avós não conheceram a internet. A minha geração já começou a conhecer a internet. Meu neto que está nascendo, ele vai já entrar numa geração que a internet é algo normal, é algo usual. O que nós percebemos é que as coisas mudam, a própria, as próprias leis mudam. Eu também estudei em uma faculdade em que ali eu aprendi algumas teorias, aprendi algumas leis, inclusive, que hoje já não são mais a verdade. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a minha avó aprendeu a mesma palavra que eu aprendi hoje, o meu neto vai aprender a mesma palavra que a minha avó aprendeu e que há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, a palavra permanece a mesma e ela permanece se cumprindo. Promessas que foram feitas há milhares de anos atrás continuam se cumprindo, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade.
E eu quero trazer então aqui para você algumas dessas razões, motivos pelos quais você precisa mergulhar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, se alimentar dela diariamente, fazer com que o seu coração seja cheio da palavra de Deus. Eu já citei aqui alguns versículos e um outro versículo que o próprio Senhor Jesus disse é que a boca fala do que o coração está cheio. O que que a sua boca tem falado? Ela é uma das evidências se você está cheio ou não da própria palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai se alimentando com tantas notícias, com tantos streams que existem nos dias de hoje, e a gente acaba falando as mesmas coisas que a gente ouviu, né? Numa novela, num filme, numa série, ou em redes sociais, ou alguém falando, né, no Instagram, enfim, de diversas formas. Mas quando a gente está cheio da palavra de Deus, aí sim nós seremos, como diz a palavra, luz nesse mundo, sal nessa terra. Esse mundo está cada vez mais imerso nesse ambiente da internet, principalmente, onde tem se distanciado, inclusive, de relacionamentos entre homens, entre seres humanos, e tem cada vez mais a solidão aparecido. A palavra do Senhor, ela como permanece a mesma, ela nos incentiva, sim, a nos relacionar tanto com Deus como com os homens. Às vezes você pode estar pensando, então eu devo só buscar a palavra de Deus, me esquecer das pessoas através das comunicações que nós temos, como eu citei aqui, o WhatsApp. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor fala para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu quero incentivar você, querido, a buscar na palavra de Deus o alimento diário para a sua vida. Jesus, certa vez, eu quero encerrar esse vídeo falando sobre batalha espiritual que nós podemos vencer com a palavra de Deus, a qual ela mesma diz que é a espada do Espírito. Senhor Jesus venceu uma batalha, uma tentação. A Bíblia apresenta Satanás fazendo três ofertas, três propostas a Jesus. Todas as três vezes que Satanás apresentou, né, uma seta inflamada dele, tentar Jesus para que ele caísse no pecado, caísse no erro, Jesus responde sempre da mesma forma: está escrito. Era o que estava no coração dele. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia era baseado na palavra do Senhor. Então eu quero incentivar você a chegar nesse nível da nossa referência maior, Jesus Cristo, que viveu aqui como homem, e é sim possível vivermos assim. A palavra de Deus, o universo respeita ela. O mundo espiritual respeita a palavra de Deus. O diabo, ele respeita a palavra de Deus. Ele tem que obedecer a palavra de Deus. Que você possa viver debaixo da palavra de Deus, cheio do conhecimento da palavra de Deus. E eu encerro citando aqui Oséias 4:6, a parte B desse versículo que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é o conhecimento da palavra que ele está dizendo ali. Que você não pereça, que você não seja derrotado, pelo contrário, que você seja um vitorioso, porque você será cheio da palavra do Senhor. Que você ame a palavra do Senhor, que ela seja a coisa mais importante da sua vida diariamente. Não comece o seu dia sem antes ter um momento a sós com Deus, lendo a sua palavra, porque será Deus falando com você. Ali você vai conhecer os pensamentos de Deus ao teu respeito, a vontade de Deus, vai estar se fortalecendo, vai estar sendo preparado para ser um grande vencedor nessa geração e nessa vida e na sua casa e por onde você for. Então, querido, ame a palavra de Deus. Quero deixar essa palavra para você, essa mensagem para você, porque nós estamos mergulhados nesses ensinamentos em nossos cultos, em nossas celas, em nossos discipulados. E eu quero convidar você a estar conosco, imergindo, mergulhando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é um dos elementos, como eu disse, que estava dentro da Arca da Aliança. As tábuas da lei representam a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Ele nos ama, os mandamentos não são penosos, diz a palavra. Quero incentivar você a ter mais desse conhecimento, a mergulhar para que nesses últimos 3 meses do ano você possa ser imerso na presença de Deus, ter a sua vida transformada, abençoada, não somente você, mas sua família e tudo que você tem. Venha conosco nessa jornada de fé, nessa jornada de busca também pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você, se você gostou desse vídeo, que você possa curti-lo, comentar e compartilhar com alguém que você sabe que também será
abençoado por Ele. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua família poderosamente, em nome de Jesus.